Esse dedicado ao Salmo 91, gostaria de deixar alguns pensamentos da semana, visitando esse mundo. E a palavra está aberta. Eu vejo outros irmãos levantando também. Então, Davi, vamos começar lendo Salmo 91. Que habita no esconderijo. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, cobrir de água as suas penas, e sobre suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escuro. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortalidade que assola ao meio-dia. Cai 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste o Altíssimo a tua morada. Nem mal te sucederá, praga nenhuma chegará a tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares na alguma pedra. Pisarás o leão e a asna, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apagou o amor, eu o julgarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com legitimidade e lhe mostrarei a minha salvação. Esse salmo é atribuído a Moisés. Apesar de não ter nenhuma indicação logo no início, a forma de um título, mas dizem os entendidos que muitas expressões do hebraico que são utilizadas aqui se encontram no Deuteronômio, que é um livro que a gente atribui a Moisés. Não somente isso, o salmo anterior é o salmo de Moisés, no 90. Então, os sabios dizem que quando aparecem dois salmos gostam, pelos temáticos, em termos de expressões, e só o primeiro que tem o autor é o segundo do primeiro. Então, de qualquer maneira, irmãos, é a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo, que se aprova e utilizar no exército, não. Isso é uma questão. Primeiro ponto que eu gostaria de deixar para os irmãos, sabe, os primeiros dois, assim, porque é algo muito, talvez o ponto de partida, o principal ponto, é realmente a gente ter essa experiência de fazer do Altíssimo a nossa morada, a nossa habitação. E quando isso acontece, nós somos capazes de dizer que Ele é o nosso refúgio. Irmãos, já teve vontade de esconder situações, mas não tem como, as situações estão sempre ali, como se você não tivesse esconderijo, você não achasse onde se esconder. Todas nós, existe um esconderijo, existe um refúgio. Essa é a pessoa de Deus. Se nós aprendermos a nos resguardar, isso está 24 horas por dia disponível. E 24 horas por dia que nós precisamos aprender a permanecer, habitar no Altíssimo.
Irmãos, esse salmo, dessa primeira parte, é o equivalente no Antigo Testamento, em João capítulo 15, quando o Senhor disse permanecer, outras traduções dizem habitar em mim, e eu habitarei em nós. Ele já habita em nós, né? Pelo seu Espírito. Nós mesmos, às vezes, tendemos a dar uma saída. Irmãos, quando a gente sai, nos tornamos extremamente vulneráveis. E, além disso, né, deixamos de experimentar a paz, a tranquilidade que a gente tem somente quando nos refugiamos na pessoa de Deus. Outro aspecto interessante é que, logo nesses primeiros dois versículos, temos a menção de 4 nomes diferentes. Como dizendo, olha a plenitude, olha que riqueza, olha quão abrangente é esse. Então, apenas para os irmãos registrarem, os nomes que aparecem, primeiro aparece o Altíssimo. Esse nome em hebraico é El Elyon, que é o Deus soberano. Então, ele começa trazendo isso. Aquele que habita no Deus soberano. A gente pensar alguma coisa maior, mais gloriosa do que isso, que é a coisa difícil. Depois diz, descansa a sombra do Onipotente. O próprio nome já diz. Aquele que é o Todo-Poderoso. Em hebraico é o nome Shaddai. Depois, versículo 2, diz ao Senhor. Aí já fala. O nome Deus da aliança. Deus do Pai. Deus que está perto, aquele Deus que diz, eu estou. Né? Eu estou tudo que você precisa. Quando você precisar, habite onde isso. Permaneça ali. Por fim, a última frase, em a vinda do Senhor, diz a ele, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Esse Deus é o nome plural de Deus. Então, ele remete à unidade. Ainda nesse nome bom, temos a menstruação da Xerife, uma irmã, uma chamada Mary Duke, quando eu não consegui achar esse livro. Podemos não, como ele escreveu um livro chamado assim, A Sombra do Onipotente. Exatamente a expressão que ele tinha no capítulo 91, versículo 1. E eu imagino que essa frase esteja nesse livro. Eu encontrei essa frase no escrito do irmão Spurgeon. E ele disse assim, sobre essa expressão, diz, essa expressão implica grande proximidade. Precisamos caminhar muito próximo de um companheiro para estarmos sob a sua sombra. Olha que pensamento bonito. Então, a sombra do Onipotente. Precisamos de habitar no Senhor para experimentarmos isso. Vamos, segundo ponto, versículo 9. Versículo 9 então, quem divide o salmo, divide normalmente por 2 pedaços. Do versículo 1 ao versículo 8, depois do versículo 9 em diante. E o versículo 9 começa de uma maneira análoga ao salmo. Veja como começa o versículo 9. Pois disseste, o Senhor é o teu refúgio, fizeste o Altíssimo a tua morada. Aqui me parece que há uma progressão. E há uma progressão. E o salmo começa assim, com a realidade. Aquele que aquele que experimenta isso. Né? Mas aí vai lendo, aí uma série de coisas, festas, terrores duros, setas, senhores, dia, mortandade, que é só um meio-dia, aquelas coisas todas. E essas coisas muitas vezes nos abalam. E aí, como é que fica esse avião? Então, quando o Salmo retoma o assunto,
Ele retoma um assunto me dizendo, não é que ele está ali agora, disseste. Como que dizendo, você agora precisa proclamar. E logo depois disse que fizeste o Senhor econômico. Então, se o Salmo começa com os mesmos pensamentos, mas o Salmo começa com, vou dizer assim, uma atitude quase que passiva. Aconteceu. Nós nasce de novo, né? Nascemos de novo, começamos a experimentar uma série de coisas pela primeira vez. Mas com a caminhada, Deus quer que nós apressamos, sejamos capazes de experimentar nossa. Proclamarmos. Disseste. Então, aqui ele declara: o Senhor é o meu refúgio. E fizeste do Senhor a tua morada. Como dizendo, eu não vou sair daqui. Não sairei do lado do Senhor. Né? Então nós vemos aqui, apesar de ser os mesmos pensamentos, mas uma atitude muito mais ativa. E me parece que na nossa caminhada existem esses momentos em que o Senhor nos chama a tomarmos essa atitude em fé, de declarar, de fazer coisas que sabemos serem realidade. Né? Terceiro ponto, versículos 11 e 12, creio que os irmãos os reconheceram, né? Os versículos 11 e 12. Eles dizem: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçardes em alguma pedra. Penso que até o inimigo reconheceu que a verdadeira realidade desse salmo diz respeito ao Filho de Deus. Então ele sorrateiramente lançou a mão desses versículos, ou parte deles, na tentação do Senhor. Estão lembrados disso, né? Ocorre que ele deixou uma frase de fora. Pode depois comparar, por exemplo, com Mateus 4. A frase que ficou de fora foi em todos os teus caminhos. E dizem os entendidos que esses dois versículos, o que o versículo 11 diz, o significado dele, é assim: enquanto você estiver nos teus caminhos, esses teus caminhos são os caminhos determinados por Deus para você, o propósito de Deus para você. Enquanto você estiver caminhando nesses caminhos, dito de outra forma, enquanto você estiver habitando no Altíssimo, fazendo do Senhor a tua morada, Ele te guardará de todo mal. Tem um versículo que me parece nos ajuda com isso. Provérbios 3, vale a pena lermos. Provérbios capítulo 3, versículos 21 e 23. Provérbios 3, 21 e 23. Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos, guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma e adorno para o teu pescoço. Então andarás seguro no teu caminho e não tropeçará o teu pé. É um texto claramente paralelo. Então, só que aqui está claro que existe uma condição para estarmos nos nossos caminhos, nos caminhos que o Senhor determinou. E o inimigo escondeu essa parte, como dizendo: olha, Deus vai te guardar a despeito de qualquer coisa. Só que se o Senhor tivesse atendido, caído nessa tentação, ele teria saído do caminho de Deus. Seria uma tentação a Deus. Então ele muito sabiamente permaneceu. Observe que possivelmente a tentação mais sutil, isso a gente vê claramente na tentação do Senhor, mas a tentação mais sutil do inimigo para conosco é tentar nos agitar, nos fazer sair da nossa proteção, sair do nosso esconderijo, sair de onde a gente deveria habitar 24 horas por dia, que é na pessoa de Deus. Então logo a gente sai,
se agita, nos tornamos presa fácil. A vitória dele não é quando a gente cai, a vitória dele é quando a gente sai. Porque quando a gente sai, a queda está garantida. Então, irmãos, permanecer em mim. Palavra do Senhor em João capítulo 15. Quarto ponto, versículo 14. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Voltei para Salmo 91. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Aqui não diz porque ele viveu uma vida sem pecado, ou porque ele viveu uma vida boa, porque ele se empenhou, porque ele se esforçou, porque ele fez isso, fez aquilo outro. A promessa do Senhor é porque a mim se apegou com amor. Isso fala diretamente do nosso afeto pelo Senhor. É isso que ele quer ver em primeira mão. Se o nosso coração pertencer ao Senhor, nós desejaremos agradar a Ele em todas as coisas. Então, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo. O original, aparentemente, a indicação é que eu colocarei no refúgio. Eu o colocarei em um alto lugar. Se não estou enganado, a revista Corrigida diz isso. Alguém está com a Corrigida? É isso, Débora, que diz? Lê para mim, por favor. É. Fala, irmão, então. Pode ler. Pronto. Isso. Alto retiro é o alto refúgio. Se o nosso devoção for do Senhor, o nosso coração for do Senhor, Ele se encarregará de nos colocar ali. Essa é a graça de Deus. A nossa parte é permanecermos ali. É fazer disso a nossa habitação. Não um lugar de visita esporádica, mas o lugar de habitação. Aqui eu consegui tirar. Quinto ponto, versículo 15. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Esse versículo, ele reconhece a angústia. Ele não diz, o crente é aquele que está sempre feliz, né? Tropeça aqui, cai acolá, mas de novo se levanta e começa a cantar. Não, não cante isso, né? A palavra de Deus reconhece o momento da angústia. O próprio Senhor, irmão, mencionou o Senhor no Getsemane. Ele disse, a minha alma está angustiada até a morte. Mas como alguém muito bem apontou, se nos nossos caminhos e no nosso dia a dia o Senhor manda seus anjos para nos guardarem, nos sustentarem, na nossa angústia, Ele faz questão de dizer, eu estarei com Ele. Olha esse versículo. Na sua angústia, esse eu é enfático, eu estarei com Ele. Esse irmão, inclusive, até diz, ele imagina o Senhor pedindo licença para os anjos. Assim, não, escuta, deixa que agora é comigo. Na sua angústia, eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Irmãos, são palavras que a gente precisa aplicar de primeira mão à pessoa do Senhor. Não foi isso? Deus o livrou por meio da cruz. Mas porque o Senhor aprove o Senhor trilhar esse caminho, Deus o glorificou. Ele deu o nome que está acima de todo mundo. Eu o glorificarei. E assim ele o fez. E por fim, sim. Versículo 16. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. E aí talvez a gente pare e pense assim, bom, será que agora, em vez de ser o Senhor, será que é Metusalém? Como é que a gente mede a duração de uma vida?
em anos, em dias. O salmo anterior logo diz isso, né? Deixa eu ler um versículo que os irmãos vão reconhecer. E eu acho que vou fazer uma declaração logo depois. O versículo diz assim: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. A vida do Senhor foi a mais longa vida vivida sobre a face da terra. Verdade. O calendário, 33 anos e meio. Mas sobre ninguém foi dito o que foi dito aqui. Olha, eu tenho a impressão de que se fôssemos relatar tudo o que o Senhor fez, não caberiam no mundo inteiro todos os livros que seriam escritos. Longevidade. Irmãos, como é que a gente tem vivido a nossa vida? Só contado os anos, os dias, né? O que temos feito da nossa vida? Eu encontrei um parágrafo e uma poesia, que achei muito preciosos com respeito a essa questão da longevidade. O primeiro é um parágrafo do Spurgeon, e o segundo é do Horácio Bonar, que também encontrei nos escritos do Spurgeon. Então, o parágrafo do Spurgeon diz assim: a pessoa descrita neste salmo completa a medida dos seus dias. E não importa se morre jovem ou idoso, ela está satisfeita com a vida e regozija-se em deixá-la. Ela se levanta do banquete da vida como alguém que serviu-se o suficiente e que não comeria mais, ainda que pudesse. É quem completa os dias que Deus tem determinado de forma fiel. Essa pessoa que vive a extensão dos seus dias. A longevidade viveu o que Deus determinou que ela vivesse. Quando Paulo disse que ele havia completado a carreira, lutou, né, combateu o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. É isso. Né? Ah, ele viveu só menos 70 anos, 67 anos, sei lá quantos. Mas, irmãos, o que é longevidade? É vivermos cada dia escondidos lá no esconderijo do Altíssimo, cumprindo o propósito de Deus. E aí, quando chegar o momento, como diz esse texto, estaremos satisfeitos. E ainda que pudéssemos estender nossa vida um dia a mais, não quereríamos fazer isso. Né? E no caso do Bonar, é uma poesia, diz: vive muito quem vive bem. Qualquer outra vida é curta e vã. Vive muito quem pode contar que vive só para o ganho celestial. Vive muito quem vive bem. O resto é tempo a perder. Vive muito quem pode contar que coisas eternas a cada dia está a realizar. E por fim, como é que termina esse salmo? Como que se termina um salmo tão profundo como esse? Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. É como se ao final da nossa jornada, o Senhor dissesse: vem que eu vou te mostrar a minha salvação. Vem que eu vou te mostrar tudo que está incluído na salvação que o Senhor Jesus Cristo alcançou por nós, não só na cruz, mas na ressurreição e na sua glorificação. E lhe mostrarei a minha salvação. Fica o encorajamento dos irmãos meditarem nesse precioso salmo. Ele é realmente muito bonito. O Senhor nos abençoe.